Bem, pessoal, o impacto da China dizer que venceu a pandemia no mundo inteiro e quais os aspectos que a gente tem que analisar sobre isso, né? Primeiro aspecto muito importante é que muitos trabalhos têm saído na linha dizendo de que quem pegou a variante Ômicron está bem protegido contra a variante Ômicron, né? Segundo aspecto relevante no mundo, e eu vou chegar daqui a pouco no aspecto China, né? As vacinas que protegem, né, as bivalentes, conferem uma proteção muito adequada contra a Ômicron. Outro aspecto interessante. Terceiro aspecto, já tem alguns meses que a gente não vê surgindo nenhuma variante assustadora. E a gente passou pelo inverno novamente, a gente tirou as medidas de proteção quase no mundo inteiro, a gente já está com a vida quase normal, um outro lugar precisa máscara e a gente não está vendo boom de casos, né? Junto a esse cenário, a China foi um dos países mais conservadores na pandemia. Que fique claro isso. Foi um dos países que mais tomou medida restritiva, foi um dos países que mais vacinou e vacinou muito rápido. Óbvio que tem toda uma questão, uma crítica ao autoritarismo, como foram feitas as medidas, mas do ponto de vista científico a gente está falando das medidas em si e da tomada de vacina. Como foi feito isso, aí sem dúvida nenhuma tem uma série de críticas, mas o número objetivo de pessoas vacinadas, né, e de medidas restritivas, a China foi um dos melhores do mundo, né? E aí a China, no final do ano, ela retira todas as medidas bruscamente, claro, com protesto, com uma série de coisas. E aí teve um alto índice de pessoas infectadas. O alto índice de pessoas infectadas, na casa de milhões, na China a gente sabe que tudo é muito grande, eles referem, né, que aumentou sem dúvida nenhuma nos últimos 2 meses, mais de 80 mil mortes por Covid, né? Mas proporcionalmente para o número de pessoas que pegou, para o número do país, para a quantidade de gente que tirou completamente as medidas, não foram números que eles analisaram como números tão negativos. É isso que eu estou falando. Isso pode soar estranho para vocês, mas eles estão fazendo uma análise objetiva da ação que eles tiveram, das consequências da ação e do impacto disso no futuro. Dentro desse cenário de muita gente vacinada, muita gente se infectou com a Ômicron, né? E uma instabilidade, queda importante no número de casos, no número de mortes, eles anunciaram que neste contexto, e lembre que a China já tinha anunciado desde o início da pandemia, em 2020, que provavelmente tem um vídeo até no canal, né? A pandemia seguiria até 2023. Então, dentro desse cenário, eles anunciaram como uma grande vitória e que a vida vai voltar ao normal. E por que isso tem um impacto muito importante, né? Porque a própria OMS já tinha anunciado que provavelmente declararia o fim da pandemia agora em fevereiro, acabou que não saiu, mas ela jogou lá para março, fevereiro, final de março, início de fevereiro, uma nova reunião com os especialistas do mundo inteiro. Nesse cenário China, nesse cenário de redução de número de casos no mundo inteiro, nesse cenário de redução de medidas, da bivalência sendo distribuída, é muito possível, é muito provável que seja decretado o fim da pandemia. Então, isso da China não dá para a gente ver de forma, deixa para lá, não, isso tem impacto, né? Isso não é da cabeça, não é atitude impensada, não, tem embasamento sim do que eles estão fazendo, na lógica, número de casos, pessoas vacinadas, esse cenário da China. Então eu acredito que o fim da pandemia será decretado em breve, acho que em poucos meses, e a gente vai voltar à nossa vida normal com esse novo cenário de que vai ter que se vacinar, vai ter que tomar dose de reforço, vai ter vacina bivalente. A gente não pode esquecer isso, porque o que chegou a esse cenário do fim muito próximo é justamente essas medidas, tá bom? Espero que tenha